Jesus Cristo, a todos os meus amados, abençoados irmãos, dando sequência na leitura. Ontem, devido à correria, trabalho da capelania, eu estou aqui na cidade de Sorocaba, vim na convenção dos Gideões, eu não tive tempo hábil para poder gravar. Então eu vou gravar aqui em Sorocaba os primeiros 4 capítulos, depois eu retorno para São Paulo e gravo os outros 4 capítulos para nós mantermos a leitura em ordem, tá bom? Mas sendo assim, vamos à sequência da leitura. Hoje, capítulos de número 25, 26, 27 e 28 do livro do Êxodo. Vamos à leitura? Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis minha oferta alçada. Ou seja, nem por força, nem por violência, nem por obrigação, nem por medo, nem por coação, mas voluntariamente. Olha que coisa linda. Esta é a oferta alçada que tomarei deles: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura, e carmesim, que é o vermelho, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e de madeira e madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras engaces para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Perceba e note que o desejo de Deus sempre foi estar no meio do seu povo. Conforme tudo o que eu lhe mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo fareis a arca de madeira de cetim. Também farão uma arca de madeira de cetim, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio de altura. O côvado aqui é de 48 a 45 centímetros, que é essa medida. E cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao seu redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e porás nos 4 cantos dela 2 argolas, de um lado dela 2 argolas, e do outro 2 argolas. E fará a vara de madeira de cetim, e cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas do lado da arca, para levar com elas a arca. E a vara estarão as argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porá a arca do testemunho, e que eu te darei. Você vê que Deus está dando toda a direção, toda a instrução, todo o modelo para que Moisés pudesse preparar tanto o tabernáculo como os utensílios que iriam estar dentro e fora do tabernáculo. O propiciatório de ouro puro. Também farás um propiciatório de ouro puro, ou seja, como se fosse a tampa. Esse propiciatório é tornar propício, tornar favorável, onde o sangue seria aspergido. Será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, ou seja, a medida exata para poder fechar a arca. Farás também 2 querubins de ouro batidos, e os farás das 2 extremidades do propiciatório, ou seja, um de frente para o outro. Imagina assim, um de frente para o outro assim. E farás um querubim de extremidade da parte, o outro também da outra parte. De uma só peça, como propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Lembrando que querubim é um anjo protetor. Lembra lá quando Adão e Eva eles são expulsos, convidados a se retirar do jardim do Éden? Deus coloca 2 querubins na porta do jardim para que eles não pudessem regressar, voltar novamente para o jardim. Os querubins estenderão as suas asas, por cima cobrindo as 2 asas o propiciatório, as faces deles, uma de frente da outra, da face do querubim, estarão voltados para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houvesse posto a arca do testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ali era na cerimônia sacrificial, que era o dia da expiação, onde após ele sacrificar lá fora no altar do holocausto, passar pela pia de bronze, lavar as mãos e os pés, entrar no tabernáculo, no lugar santo, e ali ele tinha a mesa do pão da propiciação do lado direito, do lado esquerdo a menoral, também chamada de candelabro, um pouco mais adiante o altar de incenso, uma
cortina com véu também bordado dos querubins, e aí ele entrava, e aí tinha um lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde ele deparava com a arca, e ali ele aspergia o sangue que outrora havia sido feito o holocausto lá fora, e o sangue era tirado, para que pudesse aplacar, para que pudesse Deus perdoar os pecados do povo de Israel durante todo o ano, que era o dia da expiação. A mesa de madeira de cetim. Também farás uma mesa de madeira de cetim, e o seu comprimento será 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobrirás-á com ouro. Também farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe fará uma moldura em redor da largura de uma mão, e lhes fará uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhes fará 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. De fronte à moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, esses varais de madeira de cetim, e cobri-los-á com ouro, e levar-se-á a ele com a mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que hão de cobrir de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face, continuamente, ou seja, eram 12 pães, simbolizando, representando as 12 tribos de Israel, Continuamente também farás um castiçal de ouro puro, ouro batido, e se fará esse castiçal ao seu pé, as suas canas, as suas copas, com as suas maçãs e as suas flores serão o mesmo. E um dos lados sairão 6 canas, e 3 canas do castiçal do outro lado, e 3 canas do castiçal do lado um do lado direito, do lado esquerdo, e uma no meio. Então 7, né? Como se fosse uma base, e aí pra cá, né? Como você coloca aqui, ó, 3, né? Um castiçal, imagina um castiçal. E pro lado de cá, aí você põe mais 3, que forma o total de 7. Lembrando que 7 é um dos números considerado como o número da perfeição. Em 6 dias o Senhor construiu tudo, e no 7º descansou. Depois nós vamos ver as 7 igrejas, os 7 anjos, os 7 castiçais, né? E vai vindo assim. O número 7 tem um sentido interessante ao longo da caminhada bíblica. As suas maçãs com as canas serão do mesmo, tudo será uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar diante dele. Esse era o único meio de iluminação que tinha dentro do tabernáculo. Não tinha janela, não tinha nada. Então a única maneira de iluminar era através da menorá ou do castiçal. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. Pronto, agora eu quero pegar um ponto aqui, um mergulho, que talvez, não é pretensão minha, não é nada disso, tá? Talvez muitas pessoas nunca ouviram falar sobre isso. Espevitador, já ouviu falar sobre isso? Espevitador. Então, imagine aí, ó. Lembra que naquela época o sistema não é tão avançado como era hoje. Então ali tinha um pavio que fumegava, né? Um pavio que estava ali. Quando fala fumegar, é que ele já não estava queimando tanto. Ele já estava o quê? Fazendo fumaça. E aí o que precisava fazer? Precisava cortar. Isso é um espevitador. E olha o que Deus está falando assim, ó. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. Então tinham algo para apagar, mas tinham algo para cortar. Então quando estivesse fumegando, apenas fazendo fumaça e não mais produzindo a iluminação, o espevitador vinha e cortava aquele pavio, e aí ele, um pavio novo, uma parte do pavio novo, né? E aí ela pegava o fogo e iluminava novamente. Então existe momentos na nossa vida que Deus, como a Bíblia fala que Ele é o agricultor, como a Bíblia fala que Ele é o lavrador, como a Bíblia fala que Ele é o jardineiro, Ele tem que pegar esse espevitador na minha e na tua vida e cortar, aparar algumas arestas. Por quê? Porque existem determinadas áreas da nossa vida que às vezes já não está mais produzindo aquilo como deve ser produzido. Ou seja, às vezes está só produzindo fumaça ou está só ocupando espaço. Então ele vem o quê? Com a espevitadeira e corta aquilo, para quê? Para que produza mais fruto ainda. Claro que é num sentido tipológico, analógico, simbólico, mas para você ver que Deus, Ele cuida de todos os detalhes, até mesmo da iluminação do templo. Então ele vai dizendo, ó, de 1 talento de ouro puro farás com todos esses vasos. Atenta, pois, que faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Olha cada detalhe que ele está dando, ó, capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, azul e púrpura, carmesim,
com os querubins as farás a obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura da cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida, 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com outra. E farás laçadas de azul nas pontas de uma cortina e na extremidade e na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas fará numa cortina, e outras 50 laçadas fará na outra extremidade da outra cortina, que está na segunda juntura, e as laçadas estão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com esses colchetes a cortina, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabra por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas farás o comprimento, de uma cortina será 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Essas 11 cortinas serão uma medida, e ajuntarás 5 dessas cortinas por si, e outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a sexta cortina diante da tenda, e farás 50 laçadas na borda, e uma cortina na extremidade, na juntura, e a outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E em um côvado e uma banda e outro côvado da outra, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá que sobeja aos lados do tabernáculo, de uma e de outra banda para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de pelas de texugo em cima. Então você vai vendo que Deus vai dando para Moisés ali todas as medidas exatas, como fazer, da maneira para executar, para que fosse realizado com excelência. As tábuas do tabernáculo. E farás também as tábuas para o tabernáculo, de madeira de cetim, que estarão levantadas. No comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 colseiras terá cada tábua, travada uma em outra tábua. Assim fará com que todas as tábuas do tabernáculo, e farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio, dia ao sul, e farás também 40 bases de prata, debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para que as suas 2 colseiras e as suas bases de baixo, e outra tábua para as suas 2 colseiras. Também haverá 20 tábuas para o outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, ou seja, fechando totalmente ali o tabernáculo, nas laterais. E farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão também em cima, e se ajuntarão numa argola. Assim se fará com 2 tábuas, ambas serão por tábuas para 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 bases de madeira de cetim, para que as 2 tábuas, uma ao lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para a tábua do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra, e cobrirás de ouro as tábuas, e farás o ouro das suas argolas para meter nelas as barras, também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que foi te mostrado no vento, no monte. Olha que coisa interessante. Quando nós olhamos aqui o ouro, deixa eu já dar essa palhinha para você. Não sei se você se lembra que os presentes que Jesus recebeu quando ele nasceu, foram ouro, incenso e mirra. Olha que coisa interessante. Quem usava o incenso? O sacerdote. Quem usava a mirra, que era o óleo? O profeta. E o ouro? O ouro é símbolo de realeza, é símbolo de majestade, de poder, de senhorio. Pode prestar atenção que na época antiga, você vai ver lá que quando Salomão, mais para frente, nas nuvens do templo, ouro, simbolizava o poder, a realeza. Então, por isso que Jesus ele faz questão de colocar a madeira específica, no caso a madeira de cetim, e tudo, você vê que tudo era especialmente coberto com ouro
puro. E algumas peças eram feitas totalmente de ouro, como no caso do castiçal, ouro batido. Você vê que a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do testemunho, madeira de cetim coberta com ouro puro, ou seja, da melhor qualidade. O que é isso aqui? Apontando para a realeza, para a majestade real do nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Perceba que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entende? Então o que nós vamos entendendo aqui, compreendendo? Pode até parecer uma leitura um pouco chata, uma leitura um pouco pontual, mas na realidade é para mostrar que Deus ele é perfeito e Ele quer que tudo seja feito com excelência. Ele quer que nós possamos realizar tudo da melhor maneira possível. Jeremias 48:10, o texto diz assim: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, ou em algumas versões, fraudulentamente, e retém a espada do sangue. Então nós temos que fazer a obra do Senhor, nós temos que realizar o nosso chamado, a nossa vocação, aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, lembrando que em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12, os anjos anelam, os anjos desejam o que? Pregar, anunciar o Evangelho, e Deus confiou a nós a primícia da sua obra-prima, da sua criatura. Como diz Tiago capítulo 1:18, que nós somos as primícias da criação das criaturas de Deus. Então Deus incumbiu essa missão, esse compromisso, essa responsabilidade, essa ordenança, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então nós temos que fazer a obra do Senhor, nós temos que realizar a nossa vocação com excelência, não de qualquer maneira, não de qualquer forma. E perceba que Deus vai dando todos os detalhes para Moisés, para que ele pudesse executar a obra com excelência. Então primeiro ele ia preparar tudo, conforme a direção do Senhor, para só então depois ele levantar então o tabernáculo. O que Deus está nos ensinando aqui? Não podemos deixar as coisas de Deus para a última hora, não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira, temos que nos preparar previamente, antecipadamente e cuidar de todos os detalhes. Seja um trabalho de evangelismo, cerque-se dos detalhes, as pessoas que irão, o que será entregue, se vai ser folheto, se vai ser Novo Testamento, se vai ser Bíblia, se é um trabalho de evangelização na rua com auxílio de alimento e agasalho, preparar as equipes, preparar tudo antecipadamente com cada detalhe. Por quê? Para que quando for executar aquele trabalho, aquela obra, aquela missão, possa ser realizado com excelência, o nome de Deus venha ser glorificado. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo, repito, mas faça-se tudo com ordem e decência. Vamos avançar. Olha agora um detalhe que você talvez não sabia. O véu do tabernáculo. Depois fará um véu azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido. Com querubins de obra-prima se fará. E porá sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, com colchetes, serão os ouros sobre as 4 bases de prata. Pendurarás debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali, do véu, além do véu. Este véu fará a separação do santuário e do lugar santíssimo, e porás a coberta no propiciatório sobre a arca do testemunho do lugar santíssimo, e a mesa porás fora do véu, e o castiçal de fronte à mesa do lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para a banda do norte, e farás também para a porta da tenda uma coberta azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, de obra de bordador, e farás para essa coberta 5 colunas de madeira de cetim, e cobrirás de ouro os seus colchetes, e serão de ouro, e far-lhe-á a fundição de 5 bases. Que coisa interessante, o querubim é um anjo protetor. Lembrando que hoje você conhece como Satanás, como o diabo, como o demônio, como Lúcifer. Ele era um querubim, ele era um querubim ungido. E ele se tornou, acabou se tornando um inimigo adversário das nossas almas e do Senhor. Aquele momento ali, antes do sumo sacerdote adentrar ao lugar santíssimo, você imagina, se nós hoje temos esse entendimento, muito mais eles que estudavam, que buscavam compreender os preceitos, os mandamentos, as ordenanças do Senhor. Eles não poderiam entrar de qualquer jeito. A roupa tinha uns sinos que faziam barulho. Então depois que ele fazia ali o altar do incenso, que era o último passo final, ele ia se deparar com esse véu. E nesse véu, como você viu no começo aqui, tinha bordados como querubins tinham bordado naquele véu. Quando ele se deparasse com aqueles querubins, ele sabia que era um anjo protetor. Era como se fosse o último momento de ele fazer uma visão introspectiva, de olhar para dentro de si e falar assim: realmente eu estou pronto? Realmente eu estou preparado para adentrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos? Porque se eu não estiver, eu entro caminhando e saio puxado.
Porque lá fora, nós vamos ver daqui a pouco aqui falar sobre a lâmina, antes dele lavar, depois eu vou dar esse mergulho. Então aqui quando ele deparava com o querubim, ali era uma mensagem. Qual era a mensagem? Olha, se você não estiver pronto, se você não tiver realmente ali confessado seus pecados, se você não tiver se purificado da maneira correta, você entra vivo e sai morto. Olha como era tremendo. Então cada detalhe aqui que nós vamos ver, como a prata, que significava a redenção, ou seja, comprar de volta, comprar de novo, como o bronze. Tudo que você olha aqui no tabernáculo tem um sentido, apontando para Cristo e para a cruz de Cristo. Capítulo 27. O altar dos holocaustos. E farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento, 5 côvados de largura será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo, e cobrirás de cobre. E far-lhe-ás das suas caldeirinhas para colher a cinza com as suas pás, e bacias e garfos os seus braseiros, e todo o seu vaso fará de bronze. Ou seja, o animal era morto, aí ele tinha que ser holocausto, era queimar totalmente, ficar só a cinza. Imagina numa espécie de uma churrasqueira, onde era colocado ali, entendeu? O sangue era tirado, porque depois o sangue ia ser aspergido. E ali embaixo, depois você vê todo o cuidado, o vaso para pegar o sangue, a pá para poder limpar a cinza, tudo muito detalhado. E far-lhe-á também um crivo de cobre, em forma de rede. E farás essa rede 4 argolas de metal e os seus 4 cantos. E porás dentro do altar para baixo, de maneira que a rede chega até o altar. E farás também varais para o altar, e varais de madeira de cetim, e cobrirás de cobre. E os varais meterão nas argolas de madeira, e varais estejam em ambos os lados do altar, quando for levado. O oco de tábuas fará como te mostrou no monte, assim farão. O pátio do tabernáculo. Farás também no pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia, do sul, o pátio terá cortinas de linho fino, tecido, o comprimento, cada um do lado será de 100 côvados, e também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas das suas faixas serão de prata. Os colchetes eram como se fosse tipo de argola, tá? Para você entender melhor. Assim também, ao lado do norte da cortina, da longura serão de côvados de comprimento de 20 colunas, e as suas 20 bases serão de cobre, e os colchetes das colunas serão suas faixas, serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio ocidental para levante será de 50 côvados, de madeira, há 15 côvados de cortina, de um lado das suas cortinas 3, e as suas bases 3, e 15 côvados da cortina do outro lado, e as suas colunas 3, e as suas bases 3. Perceba que Deus ele vai pontuando todo o detalhe, na esquerda a medida, na direita a medida, ele vai colocando tudo certinho para não ter dúvida e não ter erro. À porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de azul púrpura e carmesim, e linho fino torcido, e de obra de bordador, e as suas colunas 4, as suas bases 4. Todas as colunas do pátio em redor serão cingidas de faixas de prata, e os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda 50, e a altura 5 côvados, de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante, todos os vasos do tabernáculo, em todos os seus serviços, até os seus pregos e todos os pregos do pátio, serão de cobre. O azeite puro. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e os seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será pelas suas gerações aos filhos de Israel. Lembrando que o azeite, ele simboliza e representa a presença santa e bendita do Espírito Santo de Deus. Capítulo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois fará chegar a ti Arão, teu irmão, e os teus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para que me administrem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar e os filhos de Arão. E farás vestidos santos a Arão,
teu irmão, para a glória e ornamento. E falarás também a todos os que são sábios de coração, e que eu tenho enchido do espírito de sabedoria, façam vestidos a Arão para santificá-lo, para que administre o ofício sacerdotal. Perceba que agora Deus ali, além dele estipular o tabernáculo, a arca, os utensílios, agora ele vai fazer o que? Ele vai estabelecer quem vai poder oferecer, quem vai poder cuidar, quem vai poder administrar. Tudo isso da maneira correta, conforme as instruções divinas, que nós vamos dizer o seguinte, ó. Primeiro detalhe aqui, ele escolhe as pessoas, ou seja, ele escolhe Arão. Então você observa aqui que ela vem seguindo aqui. Esse algo é tão maravilhoso, essa perfeição de Deus, que ele estipula, ele levanta, ele capacita, e ele vai ali dando a direção, ó. As vestes sacerdotais. Estes, pois, são os vestidos que farão um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada, e uma mitra. A mitra é aquilo que você vê na cabeça do Papa, sabe, aquilo que chama-se mitra. A mitra e um cinto farão vestidos santos a Arão, teu irmão, aos seus filhos, ó, para me administrarem ao ofício sacerdotal. Presta atenção, o que eu entendo aqui? Eu entendo aqui, nesse contexto, tá? Nesse contexto, por favor, não me interprete mal. Que você vê que para fazer as coisas do Senhor, quem vai ministrar, quem vai cuidar, quem vai ter um cargo, um cargo eclesiástico, uma posição episcopal, não pode fazer isso de qualquer forma, de qualquer maneira, inclusive nas suas vestimentas. E tomarão o ouro, azul e a púrpura, e o carmesim e o linho fino, e farão um éfode de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, de linho fino torcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras, e nas 2 pontas, e assim unirá. E o cinto da obra esmerada de Ófide estará sobre ele, e da mesma obra de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomará as 2 pedras sardônicas, e levará nelas os montes, os nomes dos filhos de Israel, ou seja, no peitoral, as 12 tribos. 6 dos seus nomes numa pedra, e outros 6 em outras pedras, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidatório, como lavor de selos, livrará essas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engatadas ao redor do ouro as farás. E porá as 2 pedras nas ombreiras do éfode, uma pedra de memória para os filhos de Israel, memorial, e Arão levará os seus nomes sobre os ombros, e os ombros da memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro, e as 2 cadeizinhas de ouro puro, igual à medida de obra de fieira, e farás as cadeizinhas de fieira, e porás os engates. Farás também o peitoral do juízo da obra esmerada, conforme a obra do éfode farás ouro, de azul, de púrpura, carmesim, de linho fino e torcido farás. Quadrado e dobrado, será de 1 palmo de comprimento no palmo da largura. E encherás de pedras o engate, 4 ordens de pedra, e ordem de sádio, de topázio, de carbúnculo, que será a primeira ordem. Ou seja, 4, 8, 12. E a segunda ordem será esmeralda, safira e um diamante. E a terceira será de jacinto, e uma ágata e ametista. E a quarta, 3 em 3. E a ordem será uma turquesa, uma sardônica e uma jaspe, engatadas um no outro, e serão os seus nomes. Serão aquelas pedras, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes serão esculpidas com selos, cada um com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeizinhas de igual medida, a obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis na extremidade do peitoral. Então meterás as 2 cadeizinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas, as 2 cadeizinhas, fieiras meterás, e os 2 engates porás nas ombreiras o éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, e a sua borda, que estiver junto da éfode, por dentro. Farás também 2 anéis de ouro que porás nas 2 ombreiras um éfode abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto da obra esmerada de Ófide, e ligarão a peitoral com seus anéis, e os anéis do éfode por cima, e um cordão azul, para que esteja sobre o cinto a obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral, o juízo sobre o coração, e quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim. Também porás no peitoral o Urim e o Tumim,
para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim levarão juízo aos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim, luz e perfeição. Também farás um manto de éfode, todo e azul, e um colar na cabeça, estará no meio deles o colar, e uma borda de obra torcida ao redor como colar, que conta de malha será nele, para que não se rompa, e as suas cordas farás romãs azuis, e púrpura e carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro, olha lá, ó, campainhas de ouro no meio delas ao redor, uma campainha de ouro com uma romã, outra campainha de ouro, outra romã, e haverá as bordas do manto ao redor. Estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, o seu barulho, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Então, quando ele fizesse o movimento, tivesse aspergindo sangue, as campainhas iriam fazer barulho, e as pessoas estavam lá fora na expectativa do perdão, da misericórdia de Deus, estariam atentos, está movimentando, está vivo ainda, está recebendo. E aí, quando ele saísse, fazer aquele barulho, o povo se alegrava em uma grande festa. A lâmina de ouro, olha agora que detalhe interessante. Deixa eu só voltar um negócio aqui para mim não me perder na leitura. Foi isso mesmo. O 25, o 26... 25, 26, 27 e o 28 a gente conclui aqui no 28, é isso mesmo. A lâmina de ouro, ó. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás de maneira gravuda o selo Santidade ao Senhor. Lembra que eu falei que ia dar um mergulho aqui? Eu vou dar um mergulho, ó. Lembra quando eu falei daquele papo que ele chegava diante do véu e ele viu o querubim, ali era uma mensagem? Só que antes dele chegar no querubim, para poder entrar no lugar santíssimo, o que ele faria? Ele sacrifica lá o holocausto, pega o sangue, ele vai chegar na pia de bronze, que naquela época não tinha espelho. A pia de bronze, ela tinha água limpa, pura. Antes dele meter as mãos e pegar um pouco daquela água e também lavar os pés, ele fazia o seguinte: ele colocava suas mãos para trás, ele estava com a mitra. Na mitra tinha essa lâmina que estava gravada: Santidade ao Senhor. Imagina assim na testa, ó, Santidade ao Senhor. A pia de bronze era do lado de fora, portanto o sol batia. A lâmina era de ouro puro, ouro puro, da cor da minha aliança, ouro puro. Imagina uma lâmina, escrito Santidade ao Senhor. Antes dele meter as mãos e lavar os pés e as mãos, ele dava uma inclinada. Quando ele dava essa inclinada, aquela lâmina com o sol que era na parte de fora no deserto, imagina, refletia e batia na água. E o que escrevia lá? Santidade ao Senhor. Em outras palavras, está preparado para entrar? Está preparado para oferecer esse sacrifício? Está preparado realmente para aspergir o sangue no lugar santíssimo? Santidade ao Senhor. Sabe o que eu me lembro aqui? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Eram momentos que Deus usava, como tudo tinha um propósito, de transmitir mensagem para o sumo sacerdote, se de fato ele estava apto e preparado para fazer aquilo. Por quê? Ali não tinha jeitinho, ali custaria a própria vida. Você viu que nós acabamos de ver, para que não morra. No versículo 35, ó, esta estará sobre Arão quando ministrar, para que ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Então a lâmina era uma mensagem para ele mesmo. Ou seja, quando eu prego, o primeiro a ouvir, a receber aquela mensagem sou eu. Tanto quando estou preparando a mensagem, quando estou estudando, e também quando estou verbalizando num púlpito, numa tribuna de uma igreja. Então ele está dizendo assim, ó, você está pronto? Você está preparado para entrar? Santidade, santificação. Nós vamos ver um pouco mais à frente aqui em Levítico 11:45 e vamos ver em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Jesus dizendo assim, ó, sede santos, porque eu sou santo. Santificai-vos, ou seja, se separar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, se separar de tudo aquilo que Deus não aprova, se separar de tudo aquilo que pode atrapalhar, que pode impedir, que pode ofuscar o meu e o teu ministério, a minha e a tua vocação, o meu e o teu chamado. Coisa linda, né? E atá-la-ás num cordão azul de maneira que esteja na mitra, sobre a frente estará, e esta sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, com 5 farás a obra de bordador, também farás túnicas
de linho fino, Arão, fará cintos, também lhe fará tiras de argola e ornamento, e vestirá com elas Arão, teu irmão, e também os seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que administrem o sacerdócio, ô glória, e fazer-lhe também colchões de linho para cobrirem a sua carne nua, e serão os lombos das coxas, e estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, e quando chegarem no altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será por estatuto perpétuo para sempre, para ele e para a sua semente depois deles. Então aqui, ó, a leitura de hoje, nós começamos no capítulo 25, 26, 27 e o 28. Daqui a pouquinho, por misericórdia e graça, eu estou voltando para São Paulo, e aí eu dou a sequência na leitura para a gente ficar com a leitura em ordem, tá bom? Seja como for, se você quiser aprender um pouco mais sobre o tabernáculo, depois você me manda uma mensagem no particular, você tem o meu contato no WhatsApp, ou também no próprio YouTube. Pastor, eu quero aprender mais sobre o tabernáculo. Eu tenho um vídeo bem bacana de um varão que ele foi lá e eles fizeram uma réplica perfeita do tabernáculo. Se de repente aqui ficou alguma coisa que você não entendeu, alguma fala um pouco diferente, um pouco estranha para você, nesse vídeo, ele é bem curtinho, ele tem acho que 4 minutos, ele pega toda essa réplica do tabernáculo e apresenta para você de uma maneira mais clara, tá bom? Tudo que eu puder para fazer, para contribuir, para facilitar o seu entendimento, o seu aprendizado, eu irei fazer. Mas lembre-se, a sua parte, a parte que compete a você, a parte que cabe a você, quem tem que fazer é você. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi mais uma leitura bíblica. Paz do Senhor.